No multiverso de One Piece, houveram algumas variações em que o Shanks, ao invés de deixar a Hito Hito no Mi em cima da mesa, acabou deixando a fruta dos futuros oponentes que o Luffy da versão original iria ter. Nessas 8 versões alternativas, temos versões em que o Shanks deixa no baú a fruta das sombras, a fruta da areia, a fruta do relâmpago de Enel, fruta do leopardo de Rob Lute, fruta do gás, fruta dos fios de Doflamingo, fruta das almas e a fruta do dragão Seiryu. Será que com essas Akuma no Mi, o Luffy seria capaz de derrotar seus oponentes? Chega mais, que é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como seria se o Luffy tivesse a fruta dos seus inimigos? Este vídeo tá sensacional, então bora conferir. Luffy come a fruta que estava no baú, e quando o Shanks vai segurar o braço do Luffy, o corpo dele se despedaça em grãos de areia. Aqui temos o Luffy da Sana Sana no Mi, a fruta da areia, o Luffy de areia. Com essa fruta, ele passa 10 anos treinando para controlar este poder. Nesses 10 anos, ele eleva sua força física, seus socos e seu controle de Akuma no Mi. Iniciando sua jornada no East Blue em busca dos companheiros, ele tem uma jornada extremamente fácil. O fato de ter uma logia nesse ponto da história lhe permite derrotar todos seus oponentes, afinal ele é intangível. Morgan, Bug, Kuro e Krieg são derrotados com extrema facilidade. O único que demonstra uma certa dificuldade é o Arlong, que foi o único destes que descobriu que o Luffy fica vulnerável à água. Apesar disso, ele consegue vencer o Tritão. Mas teve um cara que deu um choque de realidade no Luffy, Drácula Mihawk. Vendo que o Zoro estava prestes a morrer, ele tenta atacar Mihawk, porém pela primeira vez, Luffy vê alguém acertando ele. E assim, tanto Luffy como Zoro percebem que estão muito mais fracos que os homens mais fortes deste mundo. Chegando em Alabasta, Luffy não tem muitos problemas, afinal o Crocodile não ia ter Akuma no Mi e depende apenas da sua força física. E assim ele vence e salva Alabasta com muita facilidade, porque o Crocodile sem a fruta da areia não é ninguém. Chegando em Skypiea, Luffy enfrenta um poderoso usuário de Logia. A questão é que nessa batalha seria 2 usuários de Logia que não possuem Haki, ou seja, uma batalha de elementos com uma propriedade onde quem acertasse primeiro venceria. O curioso é que a areia não tem vantagem sobre os raios. Da mesma forma, a areia não conduz eletricidade, o que dificultaria as coisas pro Enel. Existem 2 maneiras de Enel vencer. A primeira seria caso a areia do Luffy estivesse úmida, mas com a Nami ao redor ela impediria isso. A segunda chance seria com uma absurda e intensa energia de raio, acima dos 2000 graus. Dessa maneira, a areia ficaria extremamente dura e sólida. Isso faz sentido, mas a questão é que a borracha também deveria ser tostada, porém o Enel não fez isso. Ou seja, tostar o Luffy e a areia fica fora de cogitação. Já as condições de vitória do Luffy seria caso ele sufocasse o Enel. O problema é que isso dificilmente aconteceria por conta da intangibilidade. Portanto, quem sairia vitorioso desta batalha? No final, o mais resiliente e resistente. Aquele que conseguisse ficar de pé após inúmeros golpes e ataques inúteis seria o vencedor. Só de falar isso, a gente sabe que o Luffy venceria, né? O cara iria lutar até o final, nem se perdesse as 2 pernas, ele continuaria indo em frente. Já indo pra Enies Lobby, não tem nem o que falar, o Luffy venceria facilmente o Lute em Water Serve. Afinal, o Rob Lute não sabia usar Haki. Dessa forma, o Luffy poderia salvar a Robin sem causar aquele estardalhaço que causou em Enies Lobby, toda aquela confusão. A partir daí, Thriller Bark, Sabaody e Impel Down seriam da mesma maneira que a versão original, sem tantas dificuldades. Chegando em Marineford, Luffy teria muito mais facilidade em se locomover, portanto ele poderia até soltar o Ace das algemas da maneira mais rápida. Mas isso não seria o suficiente para superar Akainu e impedir a morte do seu irmão. A partir daí ele treina Haki com Rayleigh e vira um monstro completo. Ele passa por Caesar Claw, Doflamingo e Katakuri da mesma maneira que passou na versão original. Mas chegando em Wano, as coisas dificultariam. A borracha do Luffy foi de suma importância para que ele aguentasse tantos golpes do Kaido. Portanto, mesmo se o Luffy ficasse caindo e se levantando daqueles inúmeros golpes do Kaido, ele ainda seria um monstro naquele momento em que o agente da Cip Zero interferiu na luta. Ou seja, o Luffy Areia foi longe, mas não passou da criatura mais forte do mundo.
então é derrotado. E acabaria a história do nosso futuro Rei dos Piratas aí. Da mesma forma que foi a versão com areia, o Luffy passaria com tremenda facilidade por todos os inimigos do East Blue. Novamente, vale uma menção de Arlong e Mihawk, que foram os únicos que superaram ou deram dificuldades ao Luffy. Indo para Alabasta, Luffy teria uma batalha muito interessante com o Crocodile. Como eu já mencionei anteriormente, essa seria uma batalha de quem é o mais resiliente. Afinal, nenhum dos dois consegue se acertar. No final, Luffy, que é muito mais resiliente, iria dar a sua vida para vencer e salvar os seus companheiros. Já indo pra Skypiea, a gente nem teria Enel, afinal ele não teria Goro Goro no Mi pra virar um deus. Contra Rob Lute, novamente, Luffy venceria em Water 7 pelo fato do Lute não usar Haki. Já em Thriller Bark, o Luffy não teria problemas pra tostar o Horse ou o Moria, ou seja, venceria com extrema facilidade. Em Pell Down, é impossível que o Luffy ainda conseguisse encontrar o Ace por lá, mas seria parado por Magalhães e só veria o seu irmão novamente na plataforma de execução. Em comparação à Fruta da Areia, Luffy agora teria mais poder destrutivo para lutar com os almirantes. Apesar disso, ele não seria forte o suficiente para passar de Akainu e impedir a morte de Ace. 2 anos se passaram e o Luffy do Relâmpago agora pode usar os 3 tipos de Haki. Contra Road Jones, ele até que teria dificuldades por ser um raio em um ambiente aquático. No entanto, se ele venceu caras ainda mais fortes, o Road Jones não seria muita coisa. Afinal, o Luffy venceu ele com muita facilidade. Chegando em Dressrosa, Luffy teria que superar os fios de Doflamingo. Da mesma forma que o Luffy usou a agilidade do Gear Force para vencer, ele também usaria a velocidade e o poder destrutivo do Relâmpago para deter Doflamingo. E sendo intangível, ele teria muita facilidade contra Doflamingo. Já contra Katakuri, o Luffy venceria apenas por um motivo, que a umidade presente no monte. O mote é um tipo de arroz cozido, o que certamente o torna um pouco úmido, permitindo uma condução de eletricidade que acaba facilitando para o Luffy dar uma descarga de energia em cima dele. Já indo para o Kaido, Luffy teria um poder destrutivo ainda maior. Então vamos voltar ao Enel. Mesmo sem saber usar Haki, o cara simplesmente conseguiu unir os poderes da Akuma no Mi com o seu Haki. Então ele literalmente turbinava o seu Haki usando os raios da sua fruta. Se o Enel conseguiu fazer isso, imagina o Luffy, que é um gênio em fazer esse tipo de coisa. Eu acredito que o Luffy encontraria uma forma de usar este poder para aumentar o seu Haki do armamento e o Haki do rei, permitindo que os seus raios alcançassem um nível tão tremendo que nem mesmo o Kaido seria capaz de suportar depois de tanto tempo. Afinal, se o Kaido demonstrou cansaço por lutar horas e horas com Luffy, ele certamente se cansaria ao tomar inúmeras rajadas de raio dessa magnitude. Portanto, o Luffy, Deus do Trovão, venceria o Kaido. Fora que poderíamos ver um despertar dessa Akuma no Mi na luta contra Kaido. E nós tivemos um gostinho de um poder maior com Enel, só que com o Luffy percorrendo tanto tempo e aprimorando o Haki da observação junto com seu raio e os outros Haki, Luffy seria um deus, um monstro em combate. Aqui temos a primeira zoa do Luffy. Na versão original, o que torna o Chapéu de Palha tão forte é a força e variedade que a fruta da borracha lhe proporciona. Já no caso da Neko Neko no Mi, a fruta do leopardo, ele teria um acréscimo na sua força física e na sua velocidade. Chegando no West Blue, Luffy teria uma força física e velocidade tremenda por conta da força que adquiriu ao longo dos seus treinamentos. O maior desafio que teve dentre todos os vilões do West Blue foi contra Arlong, que demonstrou uma força capaz de bater de frente com o Chapéu de Palha. Mas mesmo no duelo de gigantes, o Luffy Leopardo ainda era muito mais rápido e poderoso que Tritão, ou seja, vitória do Luffy. Lá em Alabasta, Luffy não teria como encher o bucho de borracha com água para atacar o Crocodile. Porém, após apanhar muito, ele usaria o próprio sangue para deixar as mãos úmidas, permitindo que sua força de leopardo derrote o Shichibukai. Outra coisa é que os pelos do leopardo ficariam úmidos por muito mais tempo, ou seja, ele deixaria os pelos do seu corpo úmidos por muito mais tempo e conseguiria vencer o Crocodile com muito mais facilidade. Fora que a agilidade do leopardo é sem dúvidas muito acima do normal de uma Akuma no Mi Zoan. Chegando em Skypiea, Luffy teria um problema. Diferente das duas versões anteriores, essa daqui é uma fruta tipo Zoan e não Logia. Isso impede que o Luffy acerte o Enel, além de que o deus do Skypiea agora pode atacar o corpo do leopardo
leopardo do Chapéu de Palha. A única maneira do Luffy vencer seria usando a água para dar uma descarga ou um curto no Enel. Mas já que ninguém, nem a Nami e os Shandorians tiveram essa ideia, é possível que o Luffy nem conseguisse fazer isso. Infelizmente, derrota pro Luffy leopardo logo em Skypiea. Essa daqui é muito interessante de analisar. Com a Kage Kage no Mi, a fruta das sombras, Luffy agora pode tirar a sombra de qualquer pessoa. Ele basicamente precisa puxar a sombra dessa pessoa e arrancar do seu corpo. Mas aí tem uma questão. O Luffy jamais tiraria a liberdade das pessoas. Não dá pra imaginar ele chegando em um grupo de vilões e tomando a sombra deles, o que tornaria a vida dos vilões um inferno, afinal eles não teriam liberdade para caminhar sob a luz do sol. Portanto, o Luffy decidiu que não tomaria as sombras de ninguém. Por isso, ele decidiu treinar todos esses 10 anos as suas habilidades com as suas próprias sombras. Ele agora é capaz de pegar sua própria sombra e criar um clone imortal, que pode ser usado como escudo ou então como alternativa ofensiva. Ele pode usar essa mesma sombra e invocar criaturas sombrias, sejam eles morcegos ou qualquer animal que lhe venha à cabeça. Portanto, apesar do Luffy ter uma fruta que seria muito poderosa ou roubar as sombras de outras pessoas, ele acaba deixando esse poder de lado, focando exclusivamente em elevar suas habilidades com os clones. Partindo desse princípio, Luffy começa o arco do East Blue com certas dificuldades. Ele não é tão forte fisicamente quanto nas outras versões. Apesar disso, com a ajuda de Zoro, ele consegue derrotar o Capitão Morgan com uma certa dificuldade. Indo para o Bug, Luffy tem mais um embate difícil. Pelo fato da batalha contra Bug ser muito física, ele tem dificuldades, mas seu clone se mostra forte o suficiente para tancar os golpes surpreendentes do palhaço. Saindo dessa, ele vai para a batalha contra Kuro. Essa é uma batalha crucial, onde o Luffy tem inúmeras dificuldades pelo fato de ser mais fraco e menos veloz que o seu inimigo. Mas no fim, Zoro ajuda seu capitão, Zoro alerta, dizendo que se o Luffy tem realmente um poder oculto com essa fruta das sombras, ele deve usar caso ele queira virar rei dos piratas. Isso deixa o Chapéu de Palha ainda mais reflexivo, sem saber se ele vai deixar sua palavra de lado, mesmo que isso arrisque sua vida. Contra Krieg, já que o vilão usa muitas armas, a sombra do Luffy o protege, permitindo que ele dê o golpe final e vença a luta. O problema mesmo vem na Ilha dos Tritões. Luffy não tem a menor chance de vencer. Arlong é muito mais forte, muito mais veloz e muito melhor em tudo. É aí que, olhando pra Nami chorando e o Zoro com o peito rasgado, aberto, ele decide ir contra a sua própria palavra. Surpreendendo os tritões, Luffy toma a sombra de 10 dos homens peixes que estão ao redor e absorve todas elas. Com todo esse poder, ele supera Arlong e o derrota. Lembrando que os homens peixes são 10 vezes mais fortes que um humano normal, ou seja, Luffy fica muito mais poderoso, com a força de 100 homens. Luffy agora acabou com vários homens e isso mexeu com ele. Esses mesmos cadáveres de tritões são usados por Luffy como seus zumbis, e é com eles que o Chapéu de Palha se direciona até Alabasta. A partir desse momento, ele começa a absorver mais sombras e consegue ficar muito mais poderoso e atingir a forma Nightmare, aquela forma tão poderosa que vimos o Luffy, e tão dark. Mas ele não fará isso todas as vezes, apenas nos momentos mais cruciais. Luffy agora é um homem diferente, que não se importa em tomar a sombra de quem entra em seu caminho. E com os 10 zumbis tritões, ele vai até Crocodile. Luffy faz de tudo, mas não consegue acertar um golpe sequer no corpo de areia. Como eu disse, Luffy não é mais aquele garoto que esbanja alegria, que preza a liberdade. Ele tenta de qualquer maneira derrotar Crocodile com as demais sombras que ele coletou em Alabasta, mas sempre falha. No fim, ele tenta roubar a sombra do próprio Shichibukai, mas é acertado com um gancho no peito que perfura seu corpo e sua sombra. Dessa forma, Luffy fica por um fio da morte, mas por ter tanto poder, o sangue escorrendo em seus braços, ele consegue acertar o Crocodile devido ao sangue do próprio corpo. Mesmo saindo vitorioso, isso traz grandes danos ao corpo de Luffy. Chegando em Enel, Luffy tem grandes dificuldades e tenta de todas as maneiras, mesmo sendo mais forte fisicamente. Luffy é confrontado e é derrotado por Enel, pois Enel é intangível e Luffy não consegue acertar
nem sequer um golpe. Se Luffy acertasse pelo menos um golpe, ele teria alguma chance, mas contra Enel ele não tem chance alguma. Enfim, é derrotado e termina a jornada de Luffy das Sombras contra o deus Enel. Com a Ito Ito no Mi, o Luffy poderia controlar os fios da maneira magistral. Nos 10 anos que passou treinando, ele aprendeu a usar esses fios de uma maneira tão afiada e tão refinada que é capaz de cortar com enorme facilidade o corpo de qualquer pessoa. Ele pode usar os fios com base para que fique voando pelas nuvens, ele pode controlar o corpo de qualquer pessoa e usar como se fosse uma marionete. Enfim, ele faz tudo o que Doflamingo faz. E aqui chegamos no arco deste Blue. O poder dessa fruta concede ao Chapéu de Palha uma facilidade enorme para derrotar seus primeiros inimigos. Morgan, Bug, Kuro e os piratas Quig são facilmente derrotados. Afinal, o Luffy pode controlar os tripulantes para atacarem seu próprio capitão. O Arlong, que geralmente dá trabalho para outras versões do Luffy, agora é derrotado de uma maneira simples, apenas sendo controlado pelos fios. Imagina o Luffy, rei dos fios, controlando vários tritões e fazendo atacá-los Arlong. Vitória certa. Indo para Alabasta, o Luffy teria um enorme problema. Como derrotar alguém que não se sabe como tocar? Simples, ele faria uma bola de fios tão fechada que impossibilitaria que o Crocodile escape de lá. E assim ele joga essa bola nas mãos de Smoker. Fácil, preso e derrotou. Com Alabasta salva, vamos para Skypiea, onde o Luffy tem um enorme problema. Talvez você esteja pensando, como assim ele vai ter problema? Não é só fechar uma bola de fios e jogar na água da mesma forma que ele fez com o Crocodile? Bom, não é tão simples assim. Os fios da Ito Ito no Mi são ligados diretamente aos dedos do usuário. E pro azar do Luffy, os fios são condutores excelentes de energia. Então era só Enel disparar um raio concentrado nos fios que a energia iria até o Luffy para que ele morresse eletrocutado. Fim do Luffy, rei dos fios. Apesar do Luffy estar com uma fruta apelona, a propriedade dos fios deixa ele na mão contra os raios. A Sorusoro no Mi é uma das frutas mais apelonas, que quem é usuária é a Big Mom. Ele poderia dar vida a coisas, objetos inanimados para que lutassem sob suas ordens. Ele também pode tirar sua própria expectativa de vida para ganhar poder em cima disso. Ele pode tomar a expectativa de vida de uma pessoa caso ela tenha medo dele. E já que ninguém tem medo do Luffy, vamos deixar este poder de lado. Portanto, o grande poder que ele tem em suas mãos são os Homies, as criaturas que lhe concede vida. Diferente da Big Mom, o Luffy daria vida a duas coisas. Em primeiro, ele daria vida a uma nuvem, objeto perfeito para que ele voe livremente por aí. Sonho do Luffy, com certeza. O segundo se trata do seu próprio chapéu de palha. Com certeza, o Luffy daria vida ao seu tão amado chapéu. O chapéu é o seu amigo que analisa o campo de batalha para antecipar os golpes dos oponentes. E visto que o chapéu dele teria tanta experiência com Gold Roger e Shanks, quem sabe ele carregaria toda essa experiência nas costas e seria um fiel conselheiro de Luffy. E ajudaria ele no campo de batalha, antecipar os oponentes e ajudar o Luffy a bolar planos. O que torna o Chapéu de Palha tão eficiente. E todas essas décadas que o Chapéu presenciou em batalhas insanas contra Rox, contra Garp, Sengoku, Shanks contra Mihawk. E olha, batalhas e batalhas épicas, faria do Luffy uma máquina de combate e estrategista. Dessa forma, ele chega no East Blue muito poderoso. Ao lado da nuvem voadora e o chapéu de palha dele, ele teria a companhia perfeita para auxiliar no treinamento de força física. Com essa força, somada aos raios e a ajuda do chapéu de palha, ele derrotaria todos os vilões do East Blue. Chegamos no Crocodile. As coisas são mais simples, afinal ele pode usar sua nuvem voadora para inundar o Shichibukai. Ou seja, vitória do Luffy com extrema facilidade, mas primeiro ele deveria saber que a água seria o ponto fraco do Crocodile. Contra Enel, a gente teria uma luta mais tranquila, por incrível que pareça. A batalha acaba não sendo tão difícil, pois além do nuvem absorver todos os raios de Enel, o chapéu de palha ensina o Luffy a ativar alguns vestígios de Haki do armamento, o que é mais do que o suficiente para derrotar Enel. Com Luffy tendo base no Haki, ele derrota Rob Lute apenas em Enies Lobby, e com o poder de seu home, ele consegue ter uma despedida do barco enquanto conversa com o carneirinho Mary. Ou seja, ele daria um restinho de vida ao carneirinho Mary.
Já na Guerra de Marineford temos a maior mudança de todas. Luffy pode voar, pode soltar raios e tem o Chapéu de Palha com vasta experiência em guerras. Em meio a isso tudo, o Chapéu de Palha sente o Haki do Rei do Luffy prestes a se manifestar. Antes que o Luffy perca a consciência, o Chapéu dá uma direção do que o Luffy domine este poder. Com o Haki do Rei, ele derruba inúmeros oponentes e chega até Ace. Agora com Ace livre, ele consegue estar diante de Akainu. Luffy não se importaria em sacrificar 5 anos da sua expectativa de vida para lutar de igual para igual contra o Almirante e ajudar na fuga do seu irmão. Isso permite que Edward Newgate chegue a tempo na batalha, com Barba Branca na frente de Ace, suplicando para que fujam. Os irmãos vão enquanto Barba Branca fica com Akainu e impede que ele provoque seu filho. 2 anos se passam e o Luffy treinou ao lado de Ace todo esse tempo. Os dois alcançam um nível de poder tão absurdo que nós vamos direto para Onigashima, na batalha contra Kaido. Luffy domina todos os 3 tipos de forma avançada do Haki, treinando 2 anos graças ao seu chapéu sábio. Neste ponto, a nuvem voadora já está muito poderosa, Luffy tem um domínio do Haki muito melhor do que na versão original, só que a questão mesmo é que o Kaido é um monstro completo. Luffy tem uma batalha de proporções altamente épicas, Haki do Rei contra Haki do Rei avançado, Haki da observação e Haki do armamento. No final, por mais que o Luffy apanhe, ele não se importa de sacrificar uma parte da sua expectativa de vida para poder derrotar a fera. E assim, Luffy da alma sai vitorioso da batalha por um simples motivo. Pois assim como Kaido disse, o Haki é a maior força deste mundo. E o Luffy tendo muito mais experiência no Haki, visto os ensinamentos do Chapéu Sábio, Luffy estaria muito à frente e teria um Haki muito mais poderoso que o próprio Kaido. Aqui temos a versão mais destrutiva do Luffy, o Luffy da Wow no Mi modelo Seiryu. Quando completa os 17 anos, o dragão do Luffy está na fase adolescente. Apesar de não ser tão grande e poderoso quanto o dragão que o Kaido possui na versão original, este dragão adolescente do Luffy é forte o suficiente para derrotar todos os vilões do East Blue com extrema facilidade. O problema mesmo nesse meio é que o Luffy tentou ir pra cima de Mihawk, mas tomou um corte no formato de X no peito, bem no meio do peito, que nunca mais esqueceu. Seguindo para Alabasta, Luffy agora com poder físico enorme, juntamente da capacidade de atirar fogo, queima Crocodile até que a areia endureça. Lá em Skypiea, Enel até tenta causar danos à pele rígida da fera, mas Luffy consegue contratar uma ofensiva ainda mais potente e tosta o deus com uma temperatura que vai muito além do que o Enel é capaz de suportar. Lá em Enies Lobby eu nem preciso falar, o cara passa o cerol completo no Buster Call brincando e sai vitorioso e salva sua companheira Robin. Em Thriller Bark, o Moria talvez até consiga roubar a sombra de Luffy, mas quando ele se transforma em dragão, Killer Wars vai de Vasco sem maiores problemas. Agora na Guerra de Marineford, um dragão faria total diferença. A questão é que esse dragão, como eu disse anteriormente, não é tão forte como o do Kaido, mas com essa experiência já seria um baita de um dragão, e assim por ser muito grande, ele é um alvo fácil para os almirantes que possuem frutas muito boas a longa distância. Mesmo sendo tão poderoso, o Luffy não teria poder suficiente para derrotar um almirante, visto que ele ainda não sabia Haki neste momento, e os almirantes possuem frutas logias, ou seja, a ofensiva contra Luffy seria ainda mais forte, e ele não conseguiria salvar o Ace. A única maneira seria de uma forma estratégica, mas com essa fruta não seria possível. 2 anos se passam e o Luffy tem um acréscimo de poder muito grande. Sim, nesse ponto ele está tão forte quanto a maioria dos Chichibukais. O Wailing ensinou os 3 tipos de Haki, algo acrescentando e muito nos atributos do dragão enorme que o Luffy já possuiria. Além disso, como um bom entendedor, Wailing sabia da forma híbrida das Ones, por isso fez com que Luffy aprendesse a alcançar uma forma híbrida. Além disso, Luffy completou os 19 anos e sua transformação completa agora alcançou a forma adulta, o mesmo tamanho do dragão de Kaido. Enfim, contra Road Jones nem precisa falar, Luffy venceria sem problemas. Indo para Doflamingo, o Luffy teria alguns problemas, pois os fios do Doff são realmente afiados, mas nada que a forma híbrida pudesse resolver e suportar esses fios.
Com esse haki e sua pele dura, quase impenetrável, ficaria difícil. Fora que seu bafo quente de dragão queimaria todos os fios de Doflamingo. Indo pra Holy Cake, eu vou ser ousado. O Luffy bateria de frente com a Big Mom. A questão é que ele só não luta com ela até o final porque o Katakuri não permitiria. Nessa luta, Luffy é mais forte e mais resistente que o oponente, porém mais fraco no quesito haki. Para aproveitar, ele usa a luta para aprimorar seu haki, da observação principalmente. Com a forma híbrida e com o novo poder de ver o futuro, ele vence o General Doce com uma certa facilidade. Indo para Onigashima, teríamos um Kaido sem fruta, apenas com pele natural e seu haki. Claro que o Kaido sem fruta é ainda um dos mais fortes do mundo, mas não teria como peitar o Luffy tão poderoso assim. Portanto, o Luffy Dragão Seiryu seria vencedor e derrotaria o Kaido com uma certa facilidade. Agora, Luffy com uma das frutas mais poderosas do mundo, uma das frutas mais resistentes, haki do rei avançado, haki da observação avançado e quem sabe haki do armamento avançado. Luffy seria um dos seres mais poderosos do mundo e o almirante não seria nada. Seria questão de tempo até ele se tornar o rei dos piratas. De todas essas versões, qual foi a que você mais gostou? Comenta aqui embaixo. E olha só, tem muito mais vídeos como esse pra sair aqui no canal. Eu já postei um com esse mesmo tema aqui no canal, então confere que está passando na tela. E já comenta, você gostaria que eu fizesse um vídeo com o Luffy com a Akuma no Mi de quais personagens? Deixa seu comentário que eu farei um vídeo sobre o Luffy com outras Akuma no Mi e outros personagens com Akuma no Mis diferentes. E eu estou te esperando no próximo vídeo.